com mais detalhes do Atlético. Mais uma derrota, levando 4 gols. Mais uma vez sem vencer na Arena MRV. Cláudio Rezende, um abraço, Cláudio. Um abraço, Cirilo, aos nossos comentaristas aqui do Rádio Esportes. O Atlético sem tempo para ficar lamentando a sequência de jogos. É forte nesse Campeonato Brasileiro e os desfalques continuam. O técnico Gabriel Milito para o fim de semana. Jogo domingo, 8:30 da noite. Atenção pro horário, hein? 8:30 da noite do domingo no estádio Newton Santos, o famoso Engenhão, no Rio de Janeiro. O adversário será o Botafogo. Há uma expectativa aí para os próximos dias, quem sabe, da liberação do goleiro Everson e o meia Zaratio, que segue com pubalgia e nos últimos dias apenas fez trabalhos na fisioterapia. O zagueiro Rômulo, expulso ontem, terá que cumprir suspensão automática. Mas a situação para se resolver no Atlético principal é a questão para se resolver urgentemente, o técnico Milito deixou claro, é a fragilidade defensiva do Galo. São 20 gols sofridos em 13 jogos e o Atlético também, para resolver a situação casa, né? Não consegue ter bom desempenho, bons números na Arena MRV. Um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro, hoje apenas o 17º. Considerando os jogos em casa, são 7 partidas e apenas 7 pontos conquistados na Arena MRV. Resolver num prazo curto, porque o Galo vai se distanciando dos primeiros colocados neste Brasileirão. Cirilo. Valeu, Cláudio. Ale, claro, vamos ampliar o debate daqui a pouquinho no bloco final, no bloco do Rádio Esportes Debate, mas você comentou o jogo. Queria que você trouxesse a leitura de ontem da jornada esportiva para agora, pro público, para nossa audiência aqui do Rádio Esportes. Ale. Agora eu tô sempre tomando cuidado de começar meu comentário falando que essa responsabilidade de uma fase que não é boa, evidentemente que você tem que considerar, se você pegar todas as competições, são 3 vitórias nos últimos 11 jogos. É atípico para um time como o Atlético, né? Que a responsabilidade é dividida. A direção tem a sua culpa, a sua parcela de culpa, principalmente na identificação de alguns jogadores e até do Filipão no começo do ano, né? Então, ali ele poderia ter feito algumas trocas, né? Que não foram feitas, então tem uma responsabilidade de alguns jogadores que realmente não estão jogando nada, então o jogador tem responsabilidade e tem responsabilidade também o treinador, né? Eu fico mais preso a essa parte do campo e bola porque é a parte que eu tenho mais familiaridade, né? E ontem ele quis impor mais uma vez o esquema que ele prefere, que é mais confortável para ele. Não vou falar que trouxe títulos para ele, porque ele só ganhou o Campeonato Mineiro, mas que ele se sente mais seguro, independente das peças que ele tinha e independente principalmente do adversário. E aí é bom que o torcedor mais fanático, e é normal, e aqui não é uma crítica ao torcedor, você tá mexendo com a paixão do cara e é muito delicado isso, fique atento ao seguinte fato: ontem o Flamengo que saiu jogando estava bem mais desfalcado do que o Atlético. O Atlético ontem tinha vários jogadores que são titulares. Então tinha, por exemplo, o Fux, o Batalha, o Otávio, o Scarpa, o Paulinho, o Hulk, não é isso? O Flamengo não tinha Cebolinha, o Pedro estava no banco, Pulgar no banco, Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Vinha. Então, se você for olhar, porque às vezes você fica preso tentando arrumar uma desculpa. Não, hoje foi o horário, hoje foi a arbitragem, hoje foram os desfalques. E você nunca vai na questão principal, que é você tentar fazer um time mais forte, mais competitivo, mais equilibrado com as peças que você tem e não ficar preso ao seu esquema de jogo. Não tem um esquema de jogo que é o meu esquema, tem um esquema que faz bem pro time. Ontem ele tinha a possibilidade de colocar um time seguro e mesmo assim com qualidade no ataque. Se ele coloca, por exemplo, Mariano, Rabelo, Fux e Rômulo, uma linha de 4, com 2 volantes de verdade, Batalha e Otávio, você tem 6 caras que marcam forte. E aí você coloca o Scarpa, o Vargas e o Paulinho com o Hulk lá na frente. Poxa, não tem muito como errar, não dá muito pra... E outra coisa, cara, cada vez mais, e ontem quem foi no estádio que tem uma visão diferente, percebe que ontem, inclusive, ele piorou a situação do Scarpa, né? Que a gente tem falado, ele até admitiu que ele prefere também o Scarpa na direita e tal. Ontem ele piorou a situação do Scarpa.
Para liberar mais o Cadu pelo lado direito, o Scarpa vinha fazer a linha de 4, ele falou sobre isso. No momento defensivo, o Scarpa estava ali na linha dos zagueiros. Não, tem gol. A jogada que o Wesley ganha é do Scarpa. Por exemplo. Ele chuta, a bola volta e o Carlinhos faz o gol. E assim, o quanto é importante, fundamental, e qualquer treinador, até o Tite com o Flamengo ou o Abel com o Palmeiras, gostaria de ter o Scarpa e o Hulk pertinho, porque é a única chance de sair alguma coisa. Sabe? Então, essa loucura que só existe futebol com saída de 3, essa loucura do Cadu, que já é ruim na dele, você imagina na ala direita, essa loucura do batalha de zagueiro, sabe? Assim, o Scarpa realmente jogando ali pelo lado esquerdo, na lateral, em vários momentos do jogo, o Igor Gomes, são coisas que realmente não tem desculpa, por mais que o cara fale assim, eu acho o Milito o melhor treinador do mundo, é um direito seu, e eu respeito, mas são coisas que não tem defesa e que isso tem prejudicado o time do Atlético. Não é normal um time como o Atlético, ter a terceira pior defesa do campeonato. É a terceira goleada que o time toma nos últimos 6 jogos, 2 em casa. O Atlético, que sempre foi reconhecido como um time do nível do Palmeiras e Flamengo, tá 8-2 no confronto, 8-2 no confronto. Sabe, são 5 jogos sem vencer como manda. Isso não é normal. Vou repetir, a direção tem responsabilidade, os jogadores têm responsabilidade, mas eu acho justo você dar alguma responsabilidade desse momento complicado também pro treinador. Simões, quero te ouvir também sobre isso e nessa linha de pensamento do Alê, né? Sobre o jogo de ontem, sobre as escolhas, sobre o que justifica. É um fato, né? Contra os adversários diretos, o Atlético levou 8 gols em casa. O Cirilo, assim, como um amante da volância, né? O meu 10 é o 5. Como um defensivista. Você tá nas nuvens agora com o Mano Menezes no Fluminense. Quem diz isso é o Peninha, né? O meu 10 é o 5. O meu 10 também é o 5. Eu acho que assim, o futebol precisa ter equilíbrio, sabe? E eu acho que o Milito, ele tem muita dificuldade em armar a defesa. E não é fácil realmente, não. A gente tem treinadores que eles têm facilidade para isso, principalmente os gaúchos, né? A gente vê o próprio Tite, a gente viu o Filipão no Atlético. O Alê trouxe outro dia um número, o Atlético no retorno do ano passado tomou 10 gols, né? 10 gols em 19 jogos. 19 jogos. Pois é. Aí você pega o cenário aí, tomou 10 gols sabe? Já então, tem 20 sofridos. E isso em 13 jogos. 13 rodadas. 13 rodadas já sofreu 20. Então, o Cirilo, é essa situação, porque quando o Alê fala, tomou 8 gols de Palmeiras e Flamengo dentro de casa. 2 jogos muito especiais pro torcedor atleticano, porque o Atlético é colocado como o time fora do eixo que briga com eles. E é o time que pode brigar com eles. Aí joga 2 vezes em casa, toma 8. Ok. Contra o Palmeiras foi expulso o Hulk, tá. Gente, todo mundo sabe. Quando você tem um jogador expulso num jogo dessa qualidade, o normal é o quê? Você se resguardar. Não pode, o Atlético não pode ficar tomando de 4 toda hora. Perder de 4 não é a mesma coisa que perder de 1-0. E mais, Cirilo. E todos nós vimos o jogo ontem. O Alê tava no estádio, você tava aqui no estúdio, né? Eu tava em casa. E 4-2, porque foi mais ou menos. Havia ou não havia caixa pra mais, Alê? Muito. Mas havia muito. A facilidade do Flamengo era enorme. O Flamengo pegava a bola e ia. Pegava e ia, sabe? Então, é um tipo de situação. A minha maneira de enxergar futebol é de que você começa a montar time de trás pra frente. Eu acho que você tem que montar time de trás pra frente. Quando você tem qualidades do tamanho do Hulk, do Scarpa e do Paulinho, aí eu acho que isso tem que ser mais presente ainda. Mais presente ainda. Porque se você monta um time de trás pra frente, à frente, você quase não precisa montar. Não, eu tô falando sério. Se você pegar Scarpa, Hulk e Paulinho, aí pegar outros 7 jogadores, né? Nós vamos botar aqui um meio pra trás do Criciúma e botar Gustavo Scarpa, Hulk e Paulinho. Eles vão jogar. Porque eles sabem, sabe? Só que a impressão que passa, não é a impressão que passa, é a realidade. O Atlético é um time extremamente desorganizado, que toda hora é pego de surpresa. Toda hora o adversário acha o espaço na defesa do Atlético. Toda hora diz, é o desfalque. Não é o desfalque. Não é. É o esquema. É o esquema. O Milito precisa trabalhar melhor o sistema defensivo do Atlético. E ele assumiu isso na entrevista coletiva. Pausa rápida. Vamos